certeza você já ouviu a frase: precisamos viver no centro da vontade de Deus. Eu já ouvi muito essa frase, muitas pregações, músicas, porque nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Só que eu já me perguntei várias vezes, onde é esse centro? O que é o centro da vontade de Deus? Aliás, muitas pessoas, até hoje, com mais de 40 anos de fé, vivem uma certa crise na sua espiritualidade, porque estão com aquela sensação esquisita de que não estão vivendo no centro da vontade de Deus. E sabe por que você sente esse desconforto quando o tema é o centro da vontade de Deus? É porque no fundo ninguém sabe onde isso fica. Essa expressão parece que ela foi cunhada no meio evangélico para dizer o seguinte: olha, você precisa descobrir qual é a vontade de Deus e estar totalmente alinhado a essa vontade de Deus para que tudo vá bem na sua vida. É meio que um jargão que é criado para garantir que tudo dará certo na nossa vida. E nós sabemos que não é assim, a realidade não é essa, e a Bíblia nem promete isso para os seguidores de Jesus. Coisas darão erradas na sua vida. Estar e viver a vontade de Deus não significa uma vida perfeita, sem arranhaduras, sem pecados, sem coisas que não darão certo. A vida com Deus não é esse mar de rosas. E eu falo bastante sobre isso no meu livro, O Deus que Destrói Sonhos. Eu espero que você já tenha lido. Inclusive, no Deus que Destrói Sonhos, eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre qual é a tua vontade para a minha vida, que é uma grande pergunta que os cristãos fazem. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E outra pergunta semelhante, que também causa muito incômodo e está ligada a esse lance de, afinal, o que é estar no centro da vontade de Deus, é qual é o meu chamado. Muitas pessoas vivem crises reais, porque estão até hoje perguntando para Deus qual é o chamado delas. Eu conheço uma pessoa que hoje está bem estabelecida na sua profissão, na sua espiritualidade, mas ela passou boa parte da sua juventude e início da vida adulta perguntando para Deus: Deus, será que é isso mesmo para a minha vida? Será que esse é o meu chamado? Então ela ia vivendo as coisas acontecendo na sua vida, mas aquela dúvida: será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Essa aflição, porque se criou na nossa cabeça essa ideia de que Deus tem um chamado específico para você. Você precisa descobrir qual é esse chamado que Deus tem para você, senão você vai ser infeliz. E não é assim. Para nós falarmos sobre chamado na Bíblia Sagrada, nós precisamos primeiro tirar da nossa cabeça essa individualização da espiritualidade, como se a espiritualidade, a minha vida com Deus, tivesse a ver somente eu e Deus. Nós precisamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que Deus tem um chamado específico para mim, porque Deus não tem na Bíblia algo que garanta isso para você. Então a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, não há um chamado individual para você. Sério, aceite, você não é especial. Deus não tem um chamado exclusivo só para você. Outro ponto é que não existe esse tal chamado específico também, é como se você tivesse que fazer uma coisa na sua vida que se você fizesse outra, tudo daria errado. Sabe assim, quando a gente tem aquela sensação, nossa, essa pessoa, ela nasceu para fazer isso. Tem algumas pessoas que a gente fala assim, mano, essa pessoa nasceu para fazer isso. E aí nós acreditamos que se ela fizesse qualquer outra coisa, ela seria infeliz. Isso também não tem amparo nas Escrituras. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então são dois pontos, tá? Que a gente precisa tomar muito cuidado. Primeiro, tirar da nossa cabeça essa ideia de que Deus tem um chamado específico para mim, sabe? E o segundo ponto é, olha, se eu não fizer aquilo que eu nasci para fazer, eu vou ser infeliz. Porque não é assim que a vida funciona. E não é isso que a Bíblia também nos ensina, não é isso que a Bíblia nos orienta. Aí você agora pode estar se perguntando, Bibo, existem chamados individuais na Bíblia? Como é que você lida com isso? Bem, eu lido com os chamados individuais nas Escrituras de maneira muito simples. Primeiro ponto, nós não podemos ler essas histórias que tem na Bíblia, essas narrativas, e aplicarmos diretamente na nossa vida sem critério hermenêutico, sem critérios de interpretação. A gente não pode pegar tudo o que está nas narrativas da Bíblia e aplicar para a nossa vida como se aquilo fosse para nós. Não, aquilo tem um contexto. Todos os chamados individuais nas Escrituras,
ele tem um contexto muito maior que o chamado individual. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, Deus não chama Abraão para fazer um nome para Abraão, mas para que Deus fosse conhecido. Lembre-se, com Abraão começa a história da salvação. Deus está construindo um povo. Quando Deus chama Moisés, não é para que Moisés seja conhecido e olha, temos que ser como Moisés. Não, Abraão, Moisés são figuras importantes para a nossa história. O importante não são eles, mas o que Deus está construindo por meio da vida deles. Então, todos os chamados individuais na Bíblia, primeiro, é porque Deus está construindo uma história. E essa história é sobre o que Ele está fazendo para salvar a humanidade. Entende? Quando a gente pega, por exemplo, o chamado dos discípulos, é maravilhoso. E são chamados individuais. Deus chama pelo nome os discípulos, para eles fazerem uma tarefa muito específica. O apóstolo Paulo, nossa, que chamado sobrenatural é esse do apóstolo Paulo? O cara está a caminho ali para matar umas pessoas, Jesus aparece e ele então tem um encontro com o seu Messias e passa a ser o apóstolo dos gentios, um chamado muito específico. Mas veja bem, quando Paulo vai orientar Timóteo sobre os líderes da igreja, olha só o que ele fala para Timóteo. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Perceba você, Paulo está falando que quem deseja ser bispo, quem deseja ser um líder na igreja, está desejando algo muito excelente. Vejam só, os chamados para liderar a igreja, eles não são chamados sobrenaturais, Deus não aparece no céu, não tem uma sarça que arde, ou acontece alguma coisa sobrenatural, não. Nasce no desejo do coração da pessoa e isso é confirmado pela igreja local. Perceba, todas as demais lideranças, depois do Pentecostes, porque assim, quantos apóstolos nós temos? Que nós temos ali mencionados, nós temos os 12 apóstolos, depois nós temos o apóstolo Paulo e provavelmente alguns outros apóstolos, enfim, isso tem uma discussão. Mas a gente pode falar em 13 apóstolos, sem sombra de dúvida, e todo mundo concorda com isso, certo? Percebam, não tem mais apóstolos depois, ainda que tenha o dom apostólico que Paulo fala aos Efésios, mas ninguém mais nós não temos outros apóstolos, entende? E na continuação da história da igreja, não tem mais isso. Vão ter o quê? Os presbíteros, os bispos, depois, os arcebispos e por aí vai. E olha só, esses cargos na igreja, eles não estão ligados a um chamado sobrenatural, não, um desejo que nasce no coração da pessoa e provavelmente é confirmado pela comunidade. Ou seja, depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre toda a carne, esse é o padrão. E aí tem um outro ponto também que a gente agora precisa falar. Geralmente, no mundo evangélico, nós associamos chamado ao ministério pastoral. Geralmente, nós falamos de chamado a ocupar um cargo na igreja. Mas será que chamado na Bíblia é ocupar um cargo na igreja? Obviamente que não. Chamado, já no Antigo Testamento, ele está muito ligado a um chamado para todo o povo testemunhar que há um Deus em Israel. Fora que eu poderia falar do chamado que nós temos em Gênesis, o chamado essencial, o chamado primordial. Como assim, Bíblia? Não estou entendendo. Em Gênesis, a humanidade é criada para se relacionar com Deus. A humanidade é chamada para se relacionar com seu Criador e cultivar o jardim. Esse é o chamado primordial que todo ser humano tem. Ou seja, todo ser humano tem esse chamado para se relacionar com o seu Criador. E a partir do Novo Testamento fica ainda muito mais claro que chamado é um convite para se relacionar com Jesus Cristo. Veja só o que o grande teólogo brasileiro Russell Shedd disse. Todos os casos em que Paulo emprega o vocábulo chamado, ele se refere ao convite soberano de Deus para a pessoa se tornar participante da salvação. Em momento algum, vemos uma ordem para aceitar uma responsabilidade ou um cargo. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem um chamado. É muito importante você ter essa consciência. Então vamos lá. Você não precisa descobrir qual é o seu chamado. Você não precisa ter um cargo na igreja para ter um chamado. Ter um chamado na Bíblia Sagrada não é ocupar um cargo na igreja. Ter um chamado é se relacionar
com Cristo. Entenda isso, você tem um chamado. Se você está em Cristo, você tem um chamado. Eu vou colocar na tela aqui pelo menos 3 versículos, poderia citar vários outros, mas só para você saber que chamado na Bíblia é esse convite soberano de Deus para que a gente se relacione com Ele por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Veja só o que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus que os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Presta atenção no que ele vai dizer aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Vejam só, galera, do chamado que receberam, não do chamado que descobriram. Percebe? Você não precisa descobrir qual é o seu chamado. Você precisa ler as Escrituras e entender que o chamado está claro ali. E esse chamado é um chamado para se relacionar com Jesus Cristo. E tem um outro texto em Hebreus. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ou seja, fica bem claro em vários textos do Novo Testamento que chamado é isso. Então você não precisa descobrir qual é o seu chamado. Você precisa apenas ler as Escrituras e obedecê-las, porque o seu chamado é ter comunhão com Jesus Cristo. E ter comunhão com Jesus Cristo tem várias implicações para a nossa vida. E lendo os textos do Novo Testamento, nós podemos falar em pelo menos 3 aspectos do chamado. Presta atenção, são 3 aspectos do chamado. E eu posso resumir da seguinte maneira, tá bom? A salvação, a santificação e o serviço. Nós podemos perceber esses 3 aspectos. Eles são essenciais para nós entendermos chamado no Novo Testamento. Então, o primeiro aspecto é esse aspecto da salvação, como eu já venho falando aqui para vocês. Somos chamados a participarmos da salvação que Deus oferece gratuitamente à humanidade. E esse chamado à salvação, ele é um chamado a pertencer à família de Deus. Ser salvo é pertencer à família. Pertencer à família de Deus é ter comunhão com o povo, é ser disciplinado, é ser discipulado. Gente, a igreja é um lugar maravilhoso. Aí você agora pensou, Bíblia, não acho, discordo de você, a igreja é um lugar terrível. Eu lamento por isso. E é legal eu fazer essa pausa, porque de fato, nos últimos anos, muitos casos de abuso apareceram, vieram à tona. Muita gente ferida na igreja, muita gente ferida em nome de Deus. E eu lamento por esses ocorridos, e talvez isso tenha acontecido com você. Mas eu quero te dizer o seguinte, nem toda igreja é sinagoga de Satanás. Há de ter povo de Deus aí perto de você, e eu queria te incentivar a não desistir da comunhão dos santos, tá bom? Mesmo que você tenha sofrido muito em alguma congregação. Não estou dizendo para você voltar para lá, não estou dizendo para você voltar a se submeter a lideranças tóxicas, abusivas, não é isso. Mas que você ore a Deus e que um povo de Deus apareça para você. Com certeza na sua cidade tem pessoas que não se dobraram a Baal, tem pessoas que são ainda tementes a Deus, que amam a Jesus e são aquele povo. É muito importante que nós vivamos a comunhão da igreja, porque é na igreja que nós vamos ser discipulados, disciplinados. Sabe, gente, a igreja, ela é aquele lugar onde eu vou sentar do lado de pessoas que por mim mesmo eu jamais sentaria. Pessoas que pensam diferente de mim, que torcem diferente de mim, que votam diferente de mim. Só que por causa de Cristo, eu tenho comunhão com elas, eu tenho parceria com elas, eu tenho coisas em comum com elas. E eu vivo em comunhão. E eu preciso desse diferente para ser lapidado, para crescer à imagem e semelhança de Jesus. Então o primeiro chamado é esse, pertencer à família de Deus. E sim, gente, não é fácil ser família de Deus. Quem é velho vai lembrar da grande família. Essa família é muito unida e também muito oriçada. É tipo isso. Para quem não entendeu a referência, a Grande Família era um seriado da Globo, que era uma família bem complicada. E a igreja às vezes tem pessoas bem complicadas. Aliás, na igreja tem você, tem eu, pessoas complicadas, não é mesmo? Só que é isso, gente, são pessoas ali tementes a Deus, querendo acertar, querendo testemunhar do reino. Não à toa, é por isso que Paulo fala tanto sobre nós lutarmos pela unidade da igreja. Não é legal isso? E quando Paulo fala, por exemplo, do fruto do Espírito, que a gente precisa ter amor, paciência, né, e tantos outros aspectos desse fruto, e a gente deve aplicar isso na igreja. Imagina, se
a gente precisa ter paciência, é porque a coisa nem sempre é fácil. E se não é fácil, eu preciso lutar pela unidade da igreja. E lutar pela unidade da igreja é agir em amor, em misericórdia, longanimidade, sabe? Fé. Eu preciso do Espírito para viver como família de Deus. Só que é isso, a gente precisa ter essa consciência de que o chamado no Novo Testamento é o chamado do discipulado, é o chamado de pertencer à família de Deus. Bem, o segundo aspecto então do chamado é o quê? É um chamado à santidade. Nós somos chamados a sermos o quê? Santos, a testemunharmos de Cristo como filhos de Deus. Deus não tem filhos à toa, gente. Deus não tem filhos à toa. Quando Deus nos chama, Ele nos dá uma família, Ele nos dá um lar, mas junto com a filiação vem o quê? Vem a missão. Junto com a filiação vem a missão. E sermos um povo santo significa nós agirmos de maneira íntegra. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? Bem, grosso modo é viver de tal forma que a nossa vida testemunha da santidade desse Deus. Nós somos a Bíblia que o ímpio lê. Nós somos a Bíblia que os de fora leem. Isso é muito sério. Nós somos a carta que Deus escreve para o mundo. A carta de amor que Deus escreve para o mundo passa pelas nossas vidas. Nós somos testemunhas. Então, a santidade é algo muito importante. E olha só o que o apóstolo Pedro escreveu. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Tem algumas complicações escatológicas aqui nesse texto, mas grosso modo, vivam de maneira sábia, vivam de maneira santa, de maneira exemplar entre aqueles que não creem. O problema hoje dos evangélicos, muitas vezes, é que as pessoas estão, falando mal da igreja, falando mal de Deus, falando mal do evangelho, não porque a gente está testemunhando do evangelho, mas porque a gente está dando mau testemunho. A gente precisa pensar muito sobre isso, A nossa missão, ela tem como parte importante o proclamar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E parte desse testemunho, ele acontece com a nossa vida, com aquilo que nós testemunhamos no ordinário, no dia a dia. Então percebam, primeiro aspecto, sermos chamados para a família de Deus. E aqui tem uma coisa que eu não falei no primeiro aspecto, e eu quero deixar bem claro. Perceba que esse chamado para a família de Deus, e esse chamado para a santidade, que é o segundo aspecto, salvação e santificação, eles têm algo muito legal que é a questão comunitária. E só por isso já tira esse lance individualista. Não é um chamado a um projeto individual. Entende? Não é um chamado a um projeto individual, é um chamado familiar, é um chamado de grupo, é um chamado de irmandade. Isso é muito importante. Deus não está te chamando para uma aventura individual. Não, Deus está te chamando para uma missão coletiva. Não é sobre você, é sobre a igreja dele. Aliás, eu já falei várias vezes aqui na internet. Não existe uma promessa de Deus para você. Não tem. Existe uma promessa de Deus para a igreja. Existem promessas de Deus para a igreja. E se você faz parte da igreja, essas promessas te alcançam. Mas sabe o que é? A gente fica falando muito individual, porque tem promessas para você. Segura aí, porque as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir. Gente, que é isso? Qual é a base bíblica para isso, pessoal? Estão pegando aquelas promessas lá do Antigo Testamento que Deus fez para indivíduos específicos no Antigo Testamento, naquele momento da história da salvação, e aplicando sem nenhum critério para a sua vida agora? Não é assim que funciona, pessoal. As promessas na Bíblia, elas foram para indivíduos, algumas foram para indivíduos em momentos muito específicos da história da redenção e da revelação, outras foram para o povo de Israel. Muitas dessas promessas para Israel já se cumpriram, outras se cumpriram em Cristo, outras se cumpriram na igreja, outras ainda vão se cumprir para Israel, mas para você, não tem. Para você, para o seu CPF, para de pensar assim de maneira individual, é coletivo. Tem promessas para você, se você pertencer ao povo de Deus, aí tem muitas promessas. Agora, se você está pensando só individual, você e Deus, você não está com a mentalidade do Novo Testamento. E é muito importante que a gente tenha o quê?
a mentalidade de Cristo, como Paulo orienta os filipenses. Tenham em vocês a mesma mentalidade de Cristo, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Importantíssimo isso. Leia o capítulo 2 de Filipenses e você vai entender. E o terceiro aspecto, então, do chamado no Novo Testamento é o do serviço, que está muito ligado à nossa missão, né? A nossa santidade, o nosso testemunho e, obviamente, também o nosso serviço ao mundo. Nós somos chamados a servir ao mundo. E aqui entra algumas coisas específicas. Agora é o que você queria, agora é o que você estava procurando. Aqui entra algumas especificidades, como, por exemplo, existem dons que Deus dá e derrama sobre o seu povo. Saiba que você tem um dom, você tem um talento, você pode ter 1, 5, 10. Sim, Deus distribui dons ao seu povo e esses dons são distribuídos para quê? Para que a igreja testemunhe com poder a existência desse Deus maravilhoso. Então, esse nosso serviço ao mundo, ele sim, existem dons que Deus está derramando sobre a sua igreja. E Bíblia, como é que eu descubro o meu dom? Vivendo em comunidade. Gente, vamos lá. As pessoas me perguntam muito assim, cara, como é que tu começou o Bibotalk? E juro para vocês, eu queria ter uma história muito legal para contar. Eu queria contar para vocês que eu estava orando no monte, os gravetos estavam brilhando e de repente o céu se abriu, as copas da árvore se abriram e uma luz desceu e falou assim, comece um podcast. E não foi isso que aconteceu, infelizmente. Sabe o que aconteceu? Basicamente eu e meus amigos ouvimos que a igreja tinha uma rádio, nos oferecemos para fazer um programa de jovens. Depois a igreja comprou uma FM, nos oferecemos para fazer um programa de jovem na FM. Fizemos, o programa foi um sucesso. Só que acontece, um dia me demitiram da rádio. E aí eu comecei o podcast. Entende? Em nenhum momento eu fui perguntando, Deus, será que é essa a tua vontade para a minha vida? Não, eu não fui perguntando, sabe por quê? Porque tudo que eu ia fazendo eu já estava diante de Deus. E outra, o que eu estou fazendo é ilegal? Não. Vai desonrar o nome de Jesus? Não. Estou ferindo algum princípio? Não. É ilegal? Não. Então vai lá e faz, entende? Então eu comecei o podcast porque eu fui expulso da rádio. Simples assim. Essa é a história, não é tão legal de contar. Entende? Não é assim, porque as pessoas querem isso, uma coisa sobrenatural, querem ouvir a voz de Deus. Gente, não vai acontecer. Não vai acontecer de você estar lá orando e Deus vai descer do céu, vai abrir o céu e falar assim, Simba. Não vai rolar, gente. Não vai rolar. Entende? Não fique esperando isso, sabe? Não fique perguntando para Deus qual é o propósito para a sua vida. Vá caminhando no evangelho, na vida em comunidade, que o propósito vai aparecendo, os dons vão aparecendo. Lembro de uma amiga minha que recebeu uma profecia, que ela ia gravar um CD. Gente, só que a minha amiga cantava muito mal. Obviamente, ela descobriu que essa profecia não era verdadeira, ainda que ela se empolgou um pouco no momento, porque ela sabia que ela não era uma boa cantora. E como que ela sabia? Porque quando ela cantava, as pessoas não pediam bis, né? As pessoas, acho que não é bem o teu talento. É na igreja que eu descobri que eu poderia falar, que eu sabia me expressar razoavelmente bem, que talvez eu ensinasse bem. É na igreja, cara, vai lá, investe nisso. Entende? Os seus dons e talentos vão sendo descobertos na vida em comunidade, em quem caminha com você. Entende? Então assim, ao invés de você ficar desesperado perguntando para Deus qual é o seu dom, qual é o seu talento, viva em comunidade, que eles vão aparecer naturalmente. Naturalmente. Por quê? Porque se você é chamado, como eu estou dizendo que é, e não porque tem algo específico para você, mas porque você é povo de Deus, então tem algo para você que Deus deu. Sim, Deus dispensou alguns dons, alguns talentos para a sua igreja. São vários, tem uma lista de dons no Novo Testamento, muitos dons, com certeza um pelo menos você tem. Olha só o que a gente pode ler na Bíblia Sagrada. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Gente, não, sério, eu acho que você devia voltar agora um pouquinho esse vídeo, pausar nesse texto bíblico e ler ele com calma. Gente, olha a riqueza desse texto bíblico. Você recebeu dons, você deve administrar bem. Percebam, galera, não é para ficar descobrindo, não é para ficar orando, Deus, qual é a tua vontade? É para viver em caminhada. É na caminhada que você descobre propósito. Ô, gente, vocês não assistiram a Era do Gelo, não, gente?
Olha, a Era do Gelo para mim é um desenho maravilhoso, é tipo a igreja mesmo, é um bando de gente diferente. Tem os São Mamute, tem os São Bicho Preguiça, outros são Tigre de Dente de Sabre, entendeu? Tem os humanos, bebê, entendeu? É isso, e é um bando que se ajuda. Ou seja, é nessa vida em comunidade que ali vai descobrindo os dons e talentos, vão superando desafios, sabe? Desculpa que as minhas referências são antigas, né? São velhas, estou falando Grande Família, Era do Gelo, a série O Urso, é nova, essa é uma referência nova, passa no Disney Plus, uma série maravilhosa, é uma série sobre gente. Troque o restaurante da série O Urso pela igreja, você vai ter uma ótima analogia. Então percebam, o texto bíblico, aliás, Eric, põe na tela o texto bíblico, tira eu e deixa só o texto bíblico. Olha só, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Galera, está claro nas Escrituras. Volta para mim aqui, Eric, eu quero que o pessoal veja a minha cara de desesperado. Está claro nas Escrituras, você precisa ler e deixar isso ser verdade na sua vida. Eu quero despertar muito isso em vocês, sabe? Não precisa descobrir nada, não precisa ficar perguntando para Deus, não precisa ficar triste, se sentindo deslocado. Gente, a vontade de Deus já está clara nas Escrituras. Você não precisa perguntar por ela, você precisa ser temente ao texto bíblico. Você precisa ser temente a Deus, sabe? Ele se revelou na palavra dele. Porque às vezes, pessoal, a gente quer isso, a gente ouve algumas histórias, né, mirabolantes e tal, e a gente queria que acontecesse isso na nossa vida. Não vai acontecer, talvez, na sua vida algo mirabolante, algo extraordinário, como você ouviu no testemunho de A ou B. Sabe, vamos se pautar pelas Escrituras. E nas Escrituras é isso, Bíblia, mas nas Escrituras tem um monte de coisa mirabolante. Sim, mas eu já expliquei no começo do vídeo. Deus estava ali começando um povo. Sabe, é um período da história da salvação muito específico. Deus está construindo toda uma narrativa de redenção. É diferente. Percebam que depois que o Espírito desce sobre a igreja, é uma coisa um pouco mais ordinária, menos extraordinária. Entende? Mas ainda assim, Deus vai derramando dons, talentos, você recebeu. Às vezes você só não se deu conta porque você está olhando muito para fora, muito para longe, você está se espelhando em influencers, em outras histórias, quando na verdade deveria estar olhando para as Escrituras e para a sua comunidade local. Pare de pensar em coisas só para você, pare de pensar em algo exclusivo para você, pare de pensar no seu CPF, comece a pensar mais em CNPJ para ser mais moderno, sabe? Porque a sua igreja tem um CNPJ. Por mais bíblica que ela seja, né, ela tem um CNPJ, ela precisa se organizar dessa maneira. Então pense mais coletivamente. E olha só o que Pedro diz, galera, ele fala o seguinte, olha, você vai usar o seu próprio dom para o quê? Para o bem dos outros. Põe bem grande na tela, Eric. Dos outros. Essa é a essência da espiritualidade cristã, galera. Alguém que depende de Deus para servir os outros. Uns aos outros. Essa expressão no grego, ela é muito utilizada no Novo Testamento. Paulo a utiliza mais de 20 vezes, se não me falha a memória. Uns aos outros. Tudo que eu tenho com Deus não é sobre eu e Deus, não é sobre eu ir para o céu, é sobre eu ser uma bênção para os outros. Olha só, já deu meia hora de vídeo. Talvez você já esteja cansado e pensando em desligar esse vídeo. Então eu quero dizer só uma coisa para você. Não se trata de você ser abençoado por Deus, se trata de você ser uma bênção para os outros. Você não se santifica para ser salvo, você se santifica para ser sal. Essa é a essência da espiritualidade cristã. Sério, essa é a essência da espiritualidade cristã. Não é sobre ser protagonista, não é sobre ocupar os palcos, sabe? Por isso que eu me enojo dessa teologia coach, por isso que eu me enojo desses pregadores, sabe? Empompados aí, que ficam pregando só sobre você, sobre a sua bênção, sobre a sua vitória, como se o mundo girasse ao seu redor. Cara, você não é especial. Mina, você não é especial. Você é uma parte, inclusive, muito pequenininha do povo de Deus no mundo. Bem pequenininha. Inclusive, Deus nem precisa de você, para ser bem claro. Deus nem precisa de você. Ai, Bibo, me magoou agora. Desculpa, mas a verdade é essa. Eu estou aqui gravando numa igreja de um amigo meu, uma igreja que abençoa a cidade de Joinville. Mas o meu amigo pode morrer amanhã. Neto, não quero que tu morra, mas ele pode. Eu posso morrer. Deus não precisa do Neto, Deus não precisa de mim, Deus não precisa do Eric, entendeu? Gente, o Tim Keller morreu.
Se tem um cara que eu queria que não morresse, era o Tim Keller. Pensa num homem incrível, que deixou um legado incrível. Mas o Tim Keller morreu. Ou seja, Deus pode continuar a obra dele na terra sem o Tim Keller. Sem mim, sem você, você não é especial. Eu não quero desmotivar você, eu só estou colocando a real aqui. Sabe que você não é especial, para de ficar pensando em você de forma atomizada, individualizada. Tudo que você recebe de Deus é para os outros. Joia, vamos combinar isso? E é maravilhoso a gente não querer ser o protagonista, a gente não querer ser famoso, a gente não querer ser especial. Para que isso, gente? Então é claro que Deus tem algumas pessoas que Deus chama para o ministério mesmo, alguns chamados específicos nesse sentido, mas como eu já falei, acontece no coração da pessoa, é confirmado pela comunidade. Então, e algumas pessoas vão ser famosas mesmo, algumas pessoas vão ter um destaque. Isso acontece, entende? Mas o objetivo da vida cristã não é esse. Se acontece, é porque Deus tem algum propósito. E é muito fácil, inclusive, a pessoa se perder, inclusive, nisso. Agora, grosso modo, galera, é isso, sabe? Vamos perder esse lance de querer ser os grandes. Não, porque Deus chamou você para as coisas grandes. E se Deus te chamou para coisas pequenas? Entende? Qual é o problema? Ah, porque todo mundo quer ser Paulo, todo mundo quer ser Pedro, todo mundo quer ser Débora, todo mundo quer ser Maria, né? Mas e se você for Marta? E se você for a mãe de Rufo, que a gente nem sabe o nome? Entende? E se você for aquele herói na fé que não é citado por ninguém, que não vai aparecer em nenhum, sei lá, livro da história da igreja? Mas será que Deus chamou todo mundo para aparecer em livro da história da igreja? Talvez nunca escrevam nada sobre você. Isso te faz menor no reino de Deus? Claro que não. Você precisa, sabe o quê? Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, amo esse filme, amo, 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 amo. E o meu personagem preferido é o Sam. O Sam é um cara que está ali, entende? Ele entra na história, o chamado é para o Frodo, sabe? Frodo é o destaque, Frodo recebe a missão de destruir o anel, Frodo carrega aquele fardo pesado desse anel maligno e o Sam está ali. O Sam ele não recebe nenhuma instrução direta, ele não recebe nenhum chamado, mas o Sam ele é um cara que está vivendo o caminho. E por estar vivendo o caminho, é fiel nesse caminho. E olha, gente, dando spoiler para vocês de um filme de mais de 20 anos, se não fosse o Sam, Frodo não conseguiria. Aliás, no final do terceiro filme, quando, sabe, é uma pena que eu não posso colocar um trecho do filme aqui para não derrubar o vídeo, mas sabe quando o Frodo já não aguenta mais, o Frodo diz o seguinte: não consigo me lembrar do gosto da comida, nem do som da água, nem da sensação de tocar a grama, estou despido nas trevas. Aí o Frodo começa a se desesperar porque ele sente a presença do olho de Sauron, a presença de Sauron. Mano, aí o Sam fala o seguinte: então vamos, senhor Frodo, vamos se livrar desse anel de uma vez por todas. Eu não posso levá-lo para o Senhor, mas eu posso levar o Senhor. Ô, gente, isso é maravilhoso, cara. Ele põe o Frodo nas costas e carrega rumo ao topo da montanha para destruir o anel. Sabe, a gente deve aprender com o Sam, que não teve nenhum chamado específico, ele não ouviu nenhuma voz, ele foi fiel no caminho, entende? Ele viveu o caminho, ele não quis ser o protagonista, ele quis ser o amigo, ele quis ser o companheiro, ele quis ser fiel naquilo que estava acontecendo no caminho. E a gente precisa aprender a estar de olhos abertos no caminho. Você está perguntando para Deus qual que é o chamado que Ele tem para a tua vida? Deixa eu te dizer que existe toalha, existe bacia e um monte de pé sujo para ser lavado. Está perguntando para Deus qual é a vontade dEle para a tua vida? Tem um monte de gente caída à beira do caminho, esperando um bom samaritano. É só você abrir os olhos, é só você perceber o caminho, é só você ler as Escrituras, estar atento ao Espírito, estar atento ao mundo que te cerca. Entende? Eu aprendo isso muito com o Sam. Talvez nunca recebamos uma missão que transforme o mundo. No entanto, assim como Sam, somos chamados a sermos fiéis e servir onde Deus nos colocou, sabendo que, em sua sabedoria, até mesmo os atos mais simples de fidelidade fazem parte de um propósito muito maior. Então, meus irmãos, minhas irmãs, chamados por Deus, presta atenção nisso aqui, sério, presta atenção nisso aqui. Não se trata de estar no centro da vontade de Deus, mas de ter Deus no centro do nosso coração. Provérbios vai falar sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, guarde o seu coração em Deus. Viva diante de Deus. Planeje diante de Deus. E as coisas vão acontecer.
Detalhe, quando eu digo que as coisas irão acontecer, eu não estou dizendo que tudo que vai acontecer vai dar certo na sua vida. Não! Deu errado na vida dos apóstolos, com certeza vai dar coisas erradas na sua vida e na minha vida. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando nós estamos diante de Deus, vivendo corandel, diante de Deus, diante da presença de Deus, mesmo que as coisas não saiam como planejado, nós sabemos que estamos vivendo a vontade de Deus. E até mesmo das coisas erradas que acontecem na nossa vida, nós conseguimos extrair lições, nós conseguimos extrair louvor, nós conseguimos extrair o quê? Aprendizados que vão servir para a nossa caminhada para abençoar outras pessoas. Então lembre-se, pare de ficar pensando no centro da vontade de Deus. Coloque Deus no centro do seu coração e a caminhada vai acontecer. O chamado vai ficar muito claro na sua mente, no seu coração. Os dons e talentos vão ficar evidentes e você será uma bênção. A sua igreja será uma bênção para a glória de Deus, tá bom? É isso, chamado na Bíblia é para a salvação, é para a santificação e é para o serviço. Que isso faça sentido para você. Gente, eu lancei um livro, Como se tornar um cristão inútil, e esse é o capítulo 4 do meu livro, e lá eu abordo várias outras coisas. Inclusive no meu livro eu falo sobre identidade. O livro Como se tornar um cristão inútil é sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. E eu quero te convidar a ler esse livro, tá bom? Aqui na descrição deste vídeo tem um link para você adquirir ele, ou você encontra nas principais livrarias do Brasil, tá bom, gente? Graças a Thomas Nelson Brasil, esse livro está distribuído em toda a nação. Nas principais livrarias da sua cidade, eu tenho certeza que você vai encontrar um exemplar do meu livro, Como se tornar um cristão inútil. Se você quer aprender Bíblia e teologia comigo, eu tenho um curso de teologia. Você gosta do meu jeito de falar? Você ficou até o final desse vídeo? Você quer ter várias aulas comigo e com meus amigos e amigas e que ensinam teologia de maneira assim, clara, direta, bíblica, prática? Vem estudar Bíblia e teologia comigo. O link da minha escola também está aqui na descrição deste vídeo. Muito obrigado. Se você gostou, se você foi edificado, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Isso ajuda bastante o canal, isso ajuda o vídeo. E é claro, se edificou você, passe adiante. Mande esse link para alguém que você sabe que vai ser abençoado por essa palavra. Até o próximo vídeo.